Ok, vamos começar o nosso curso Eletromagnetismo Avançado. 2018.2, né? O objetivo aqui é a gente mostrar mais ou menos como é que vai ser o funcionamento do curso, né? Posso até fazer uma aula assim mais enxuta para vocês, certo? Dessa aula que eu dei hoje de manhã, essa aula, certo? A gente faz uma aula mais objetiva, tá certo? Mostrando mais ou menos o que foi feito, né? E vocês, se quiserem, eu faço a referência à aula de hoje de manhã, certo? Bom, o que a gente vai falar nesse curso, né? Basicamente, Eletromag 1 da graduação, só que mais avançado, com ferramentas matemáticas mais sofisticadas, certo? Então, a gente, nessa primeira parte aqui, faz uma revisão de álgebra vetorial, que é uma coisa feita no curso de graduação. É bom fazer aqui também. Nos últimos semestres, quando eu tenho dado o curso, eu achei que seria interessante, mesmo a nível de pós, acho que fazer essa revisão que é importante, né? Certo? Depois vamos falar sobre eletrostática no vácuo em meios dielétricos, né? Usando o formalismo mais sofisticado, eu falar sobre funções de densidade representadas por funções delta de Dirac, por exemplo, aqui no painel da graduação, né? Vai ver como é que é o método formalismo das funções de Green para resolução de problemas de valor de Foltene em eletrostática, né? Vamos falar sobre condução elétrica. Isso aqui também segue mais ou menos o que é dado na graduação, só que um pouco mais de sofisticação, né? Magnetostática, daí lei de Faraday, né? Corrente de deslocamento das equações de Maxwell. Estou com a mão aqui em cima, e essa parte aqui, que é uma parte que é dada também em fundamediótica. Deve revisar novamente, certo? Nunca é demais sempre rebater esses tempos, porque realmente dá para reforçar os tópicos, certo? Bom, nós temos de novo, né, 6 exames, certo? 6 listas, né? E a avaliação é baseada nos exames, né? Nosso curso deve terminar, só para a gente ver aqui mais ou menos, né? Dia 25 de novembro. Eu vou viajar dia 1º de dezembro, então seria bom que a gente terminasse, conseguisse, né, terminar. Espero que a gente consiga, vocês, né? Começa a adiar muito as coisas, né? Vou ver se a gente consegue terminar, certo? A cada 4 aulas você tem o exame do material dessas 4, né? Então vocês vão observar aí que, por exemplo, no primeiro exame nós temos a revisão matemática, que são essas 3 aulas, mais uma parte já de eletrostática, funções delta, etc. E assim por diante, né? Então, o primeiro exame dia 30, tá certo? Segundo exame dia 5 a 8, né? Setembro, dia 7, terceiro, outubro, 4. São mais ou menos entre 2 e 3 semanas entre exames, né, mais ou menos, certo? Bom, então a gente tem essa programação, né? A aula de hoje, o seu dia de manhã, está com a turma na videoaula, está com o pessoal de Mag 2 ou Mag 1? Mag 1. Não, mas eu vou divulgar, eu divulgo o link, tá certo? Certo. Vocês podem também achar por aqui as informações. Os cursos estão aqui, né? Na minha página principal. Daí tem esse curso aqui e tem o da graduação, que é esse aqui, ó. Aqui estão as informações, aqui vão você colocando as videoaulas, certo? Se for na minha página principal, você pode achar também o curso da graduação. Se quiser ver a parte detalhada, tem nele, né? E a parte resumida vai ter nesse nosso aí, certo? Bom. Aqui estão as aulas. Na realidade, algumas aulas já foram feitas, né? Deixa eu ver aqui só. Essa aqui é uma aula que foi preparada na última vez, já tem aqui a nota de aula, já está aqui, mas, por exemplo, aulas A1, A2 e A3, a referência é o capítulo 1 do livro lá, certo? Né? Deixa eu ver se a 2 também é assim. Não. Acho que todas elas referenciam, as 3 primeiras referenciam o livro, né?
não tem assim as notas de aula para essa parte. Então, algumas têm um link para o livro, algumas têm para notas de aula. Lista de exercícios. Isso aqui é o quê, hein? Não sei, isso aqui. Avançado, né? A lista de exercícios, claro. Esqueci de botar aqui 2018.2. Engraçado, rapaz. Eu não botei hoje a lista. Cadê a lista, pô? Está aqui, certo? Já disponibilizei a lista, né? Lista 1, já está aqui. Para entrega no dia da prova, da primeira prova, né? Dia 30 de agosto, não estou enganado. Está aqui, né? 30 de agosto, conforme programado, né? Tem uma coisa importante aqui. Bom, a bibliografia qual é, né? Basicamente, nós temos nossos livros da graduação e o livro do Jackson, certo? Então, a gente vai falar muito sobre funções especiais, né? O livro do Jackson tem isso aí, certo? Tem também livros de métodos matemáticos, tá? Como referência auxiliar. A gente vai precisar de algumas, às vezes, de vez em quando, ver mais detalhes de alguma coisa, está aqui no livro do Afro, né? Que é o livro que foi ministrado do curso de métodos 1B, né? Certo. Cadê, bicho? O livro do A. Esse daqui está dois mouse ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui a referência, certo? A referência básica, né, com a ferramenta mais sofisticada aqui, mas no nosso livro eles têm muito esclarecimento do que a gente vai fazer, certo? Nosso objetivo inicial, então, é começar com a revisão de álgebra vetorial, certo? Nas 3 próximas aulas, como eu falei para vocês, essa aula é o capítulo 1 do livro lá do e-book da graduação, né? Eu vou passar aqui alguns conceitos rapidamente, certo? Vocês perguntem, certo? Se tiverem dúvidas, né? Talvez seja interessante fazer nesse formato mais objetivo. Tá? A gente vai seguindo aqui. Deixa eu... Cadê o negócio, rapaz? Tá estranho isso aqui. Eu tô querendo fazer as coisas e não tá respondendo direito. Nós... Eu vou marcar aqui em cima. Nós hoje vamos falar sobre essa parte aqui, certo? Hoje vamos falar sobre esses tópicos aqui. Vamos falar sobre rapidamente, né? Não vou ensinar o beabá mais não, certo? Vocês já sabem de muitas coisas que trata aqui, né? Álgebra vetorial, soma de vetores, produto, decomposição, sistema de coordenadas que a gente vai usar no curso, né? E as transformações de coordenadas de vetores hoje, né? Depois a gente vê, isso tudinho vai ser visto nessas 3 próximas aulas, certo? Começando hoje, né? Então a gente sempre representa um vetor, né? Como sendo a representação da gente é uma letra maiúscula, uma setinha, tá certo? E a representação geométrica né, a direção, módulo é mais ou menos o tamanho do vetor, sentido para onde é a linha de ação, tá certo? Magnitude vetor, né? Módulo, a gente vai representar geralmente pela letra sem a seta, né? E a gente tem também o conceito de versor, que é um vetor unitário, um que tem magnitude 1. E uma coisa que eu falo muito na graduação, e vocês também têm que prestar atenção, né? Esses vetores é como se fossem os números, são adimensionais, certo? A grandeza física, né? Por exemplo, um vetor, quando você escreve A, é sua componente na direção de A, desse versor, vezes A, né? Aqui não tem dimensão, mas esse vetor aqui pode ser um campo elétrico, volts por metro, uma força newtons. Então, a unidade física está aqui, certo? Aqui não dá informação de unidade física, né? Essas quantidades a gente pode... os versores vão ser representados por uma letrazinha minúscula com um chapeuzinho, certo? Para dizer que ele tem uma categoria especial, né? Eles são os adimensionais, módulo 1, certo?
A gente pode fazer produto, né? Por exemplo, tem um vetor, né? Vamos multiplicar por um escalar, né? Tem um vetor, tá certo? Não dá, né? Esse é um tipo de produto que você mistura escalar com vetor, né? E mantém como sendo vetor. Então, lambda A é um vetor. Vamos dizer que lambda seja positivo, né? Então, lambda A é um vetor colinear, né? Com A, certo? Se lambda for negativo, então você tem um vetor, por exemplo, se lambda é igual a menos 1, né? Então você produz o vetor, se você tem A, né? Menos A, né? Você reverte, você muda o sentido. Certo? Isso é importante porque se você quer somar vetores, né? A soma de vetores é feita geometricamente, vocês sabem disso. Pela regra do paralelogramo, né? Então, se eu quiser subtrair, eu faço A menos B, né? Ou seja, eu multiplico B pelo seu reverso ao sinal, tá certo? Então, eu tenho aqui A com menos B e a soma dá esse vetor aqui, né? A menos B, né? É a soma também, certo? Então, A menos B é o vetor que vai de B até A, certo? A mais B é que vai dar, junta o início de um no término do outro, e junta os dois, faz um vetor de soma. E a diferença, A menos B, vai da extremidade de B até a extremidade de A. Essa é a construção geométrica, certo? Que a gente tem, né? Propriedade de soma, vocês sabem muito bem, né? Comutativa. Associativa. Posso associar da forma que eu quiser, né? São propriedades bobas, na realidade, né? Normalmente, tá certo? Mas, às vezes, ela tem importância, tá? Então, por exemplo, comutatividade, o produto vetorial não tem, certo? A soma tem, o produto tem escalar, mas não é produto vetorial. E você chega no conceito de produto, né? Produto de vetores, escalar, vetorial. Então, se tem vetores A e B, a gente tem uma definição do produto escalar, A ponto B. Por definição, né? Você tem dois vetores A e B, pega a alfa como sendo o menor ângulo entre eles. O produto escalar é uma operação que serve para se calcular projeções, certo? Então, o produto escalar de A com B é a magnitude de A vezes a magnitude de B projetada em A, que é esse tamanho aqui, B cosseno de alfa. Alternativamente, é a magnitude de B, magnitude de A projetada em B, certo? Então, por definição, o produto escalar é produto das magnitudes cosseno do ângulo entre eles, certo? Essa notação está um pouco ambígua, tá? A, na realidade, nessa definição, é módulo de A, tá? Certo? Módulo de A. Porque, às vezes, quando você pega um vetor e projeta numa versão unitária, às vezes tem uma projeção negativa, certo? Nessa notação aqui, por enquanto, esse A aqui e B quer dizer magnitude, certo? Então, serve para isso, né? Você, A cosseno alfa vezes B ou A vezes B cosseno alfa, dá no mesmo resultado. Então, a utilidade do produto escalar é essa, de cálculo de projeções, cálculo de distâncias, em particular, a magnitude de um vetor pode ser obtida com o produto escalar dele com ele mesmo, cosseno de alfa igual a 1, raiz quadrada. Isso serve para cálculo de distâncias, certo? De espaço, por exemplo. A gente vai ver com o diagrama, né? Esse conceito é muito útil, certo? Calcular a magnitude pelo produto escalar, né? O produto escalar tem essa propriedade de comutatividade, né? Por definição, e distributividade, né? Você pode somar vários vetores aqui dentro, mais D, mais E, mais F, etc., e distribui como somas de produtos, tá certo? Um outro produto importante que serve para calcular vetores que são, por exemplo, unitários, vetores que são ortogonais a um plano, né?
produto vetorial serve para isso, basicamente. Certo? É útil no cálculo de torque, né, em mecânica, né, em cálculo de outras coisas também. Certo? Então, por definição, se tem dois vetores A e B, alfa sendo o menor dos ângulos, produto vetorial, você define um vetor unitário ortogonal ao plano AB, definindo um dado sentido, que depende de como você calcular. A vetorial B, você pega a regra da mão direita, A vetorial B, o sentido vai ser o sentido desse vetor do polegar. Tá? Então, por definição, A vetorial B vai ser produto das magnitudes, sendo o ângulo, vetor unitário U, definido nesse sentido. Certo? Se eu fizesse B vetorial A, então seria para baixo. Então, automaticamente, a propriedade de produto vetorial é não comutativa, certo? Aqui no produto escalar. E você pode fazer distributividade também. Ou seja, produto escalar serve para calcular projeções, não quer dizer que se os vetores são ortogonais, o produto escalar dá zero. Né? Estamos falando de vetores reais, né, pessoal? Lembre-se que vetores complexos têm umas coisas diferentes, né? Então, são vetores reais, certo? Quando chegar em vetores complexos, a gente dá uma olhada, revisa, dá uma parada e olha, peraí, a ortogonalidade é outra coisa, mas quando a gente está falando de coisa geométrica, certo? Coisa geométrica real, do mundo real, são essas coisas que a gente está falando, isso tudo é verdade, né? Geometricamente falando. Vetores complexos não são coisas que a gente está no nosso espaço dimensional, né? São coisas matemáticas, certo? É um espaço abstrato que não é um espaço geométrico tradicional. Né? Então, esse negócio de ortogonalidade, que a gente fala, não, isso é 90 graus com isso é só no espaço geométrico. Né? No espaço complexo é outra coisa, o conceito. Tá? E aqui, no caso do produto vetorial, se A, isso aqui é no produto escalar, né? Se A é paralelo a B, ou no mesmo sentido ou sentido oposto, o produto vetorial dá zero, né? Certo? Então temos aí produtos, né? E é conveniente, né, como a gente sabe, decompor vetores em bases ortogonais, porque daí você pode fazer toda a álgebra de somar, subtrair, multiplicar, vetorial ou escalarmente vetores, porque você vai trabalhar só com as projeções dos vetores, né? Então a gente trabalha com o que se chama base cíclica ortonormal. O que vem a ser isso? Né? É formada por um conjunto de versores mutuamente ortogonais. Vamos dizer que você tem três direções, 1, 2 e 3. Né? A gente bota uma seta para dizer que a variável 1, por exemplo, x, né, aumenta nesse sentido, e se você passa para o outro lado, o valor negativo vai diminuir para o outro lado. A variável 2 aumenta nesse sentido, e a 3 nesse sentido, e a gente define versores nesses sentidos. Né? Então, o que essa base tem? Né? Primeiro, que os versores são mutuamente ortogonais, todos têm magnitude unitária. Né? Eu posso sempre escrever, certo? Essa propriedade, AI escalar AJ igual a delta de IJ. Isso aqui é o delta de Kronecker, né? Que vale 1 se I igual a J, 0 caso contrário, né? Então, para começar, os versores são ortogonais, magnitude unitária, tudo isso é definido numa única equaçãozinha, né? De expressão. A segunda propriedade é que essa base também chamada de uma base cíclica, porque ela foi definida de forma que o produto vetorial numa sequência cíclica de dois versores, fornece o terceiro. Se você tiver na ordem cíclica e fizer permutação cíclica, você tem sempre o terceiro, certo? Que é essa ordem aqui, né? A1 vetorial 2 dá A3, A2 vetorial 3 dá A1, A3 vetorial 1 dá A2. Então é assim que descreve, a gente desenha no espaço dimensional uma sequência, um sistema de coordenadas cíclico, né?
Você não vai desenhar ao contrário disso. Por exemplo, eu posso sempre desenhar, por exemplo, um aqui, certo? Se eu botar 2 aqui, né? O 3, certo? Tem que estar para lá, né? Para dentro, entrando no 4, certo? 1 para 2 dá 3, 2 com 3 dá 1, 3 com 1 dá 2. Então tem que desenhar o 3, eu não vou botar do lado de para cá, tá certo? Né? Porque daí eu vou estar rodando desse jeito. Ó. Na verdade, para chegar em 3, eu não posso chegar em 3 fazendo isso, eu tenho que chegar fazendo isso aqui, ó. Olhando no plano, tá? Isso aqui é 90 graus, esse 3 está 90 graus, tá? Então eu posso fazer assim, se eu botar 2 para baixo, né? O 3 vai ter que estar entrando. Tá? 1 com 2 dá 3. Então tem que botar o 3 entrando. Eu vou botar só em perspectiva aqui, tá certo? Então observe, né? 1, 2, 3. Né? Eu não posso fazer assim, porque não dá certo. Eu tenho que fazer assim, né? 1, 2, 3. Então se eu fizer assim, dá certo. 1, 2, 3, 2, 3 dá 1, 3, 1 dá 2. Então eu sempre vou desenhar de forma que o produto vetorial de 2 dê o terceiro. Em qualquer permutação que eu fizer, tá certo? Posso botar aqui 1, 2, 3. É? Não tem nenhum problema, certo? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó. Essa base aqui, certo? Não funciona. Quer dizer, na ordem cíclica, né? Eu quero que 1 com 2 dê 3, 2 com 3 dê 1 e 3 com 1 dê 2. 1 com 3 nesse desenho está dando 2. Não é 3 com 1, está dando 1 com 3 agora, violeta, certo? 1 com 2 está dando menos 3. 2 com 3 está dando menos 1. Então, se você desenhar errado, isso é tudo errado a ordem que a gente vai fazer daqui por diante. Então, tem que desenhar sempre da forma cíclica. Então, você sempre desenhar. Se você quer 1 para cá e quer 2 para cá, para onde tem que ser? Bota 2 aqui, tá certo? Para onde tem que ser 3, né? Tem que sair do quadro aqui, certo? Então, você só pode desenhar se for assim. Você não pode botar para dentro, porque vai dar errado. Tá? Ok? Então, outra coisa, a gente está fazendo conta, a gente faz o desenho errado e sai todas as contas que saem erradas. Porque aqui está certo, mas aqui está errado. Daí você vai pela geometria e tudo errado. Tá? Então, é muito importante entender bem essa questão de base cíclica. Né? Por que a base cíclica é boa? Essa questão de produto vetorial, de 2 deles, dá o terceiro, né? Se forem diferentes, certo? Se forem iguais, dá 0, é claro. Mas é isso, né? A1... vetorial A2 dá A3. E qualquer permutação cíclica vai dar positivo, certo? Então vamos lá, A2 com A3 dá A1. A3 com A1 dá A2. Se eu violar essa ordem, eu obtenho, é claro, né, tem que ser vetores de versões diferentes. Né? Se eu violar essa ordem, eu mudo o sinal. Ou seja, A2 com A1 dá menos A3. Não está na ordem cíclica, né? A partir de 1, 2, 3, tá certo? Então, a ordem positiva é essa, a negativa é só você mudar a posição. Tá? 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Qualquer coisa que não esteja nessa permutação cíclica, dá sinal negativo. Por que isso é bom? Porque a gente vai poder fazer agora o seguinte. Se você tem A decomposto numa base cíclica, certo? E B também, né? A gente pode somar, fazer produto vetorial, certo? E fazer um bocado de coisa, inclusive magnitude também pode calcular, né? O que é isso aqui, né? Só para a gente lembrar, né? Você fazer isso, você tem as 3 direções. Eu peguei o vetor, decomposto, certo? Nas 3 direções. Eu vou dizer que 1, 2 e 3 são essas aqui, né? Então foi projeção na direção 1 é A1, na direção 2 é A2, e na direção 3 é A3. Então esse vetor aqui é a soma desse vetor, que é A1 vezes o versor A1, mais A2 vezes o versor A2, né? Então é isso, mais isso, mais isso. Tá?
Então, essas são as decomposições. Então, fica fácil somar, fazer produto, né? Se você decompor vetores, fica muito fácil, certo? Vamos ver aqui. Então, se eu tenho, inclusive, né? Quem são as componentes, as projeções, né? Daí começam os nossos conceitos, né? Usa produto escalar. Quem é a componente na direção 1, né? Eu faço produto escalar, que serve para isso, para calcular projeções, com o versor A1. Pego o vetor todinho, projetado na direção A1, vai dar esses produtos escalares, e eu beneficio do fato da base ser ortogonal. Se não fosse, isso aqui dava diferente de zero, isso aqui também. Mas com a base ortogonal, isso aqui dá zero. E você univocamente determina já direto A1, sem resolver o sistema de equações. A1 é A escalar A1. A2 e assim por diante, né? Você obtém essa relação aqui, certo? Então, com isso, você pode agora somar vetores, fazendo o quê? Decompõe na base comum, soma as projeções, certo? Simples, né? Produto escalar, os versores são ortogonais, então só vai ter contribuição de AI, versor AI, vezes produto escalar com BI, versor AI, que dá um produto escalar, AI vezes BI. Soma os produtos. Tá? Produto vetorial, aí usa o fato da base ser cíclica. Não vou usar essa notação não, tá certo? Que não é muito simples, né? Mas a gente vai dizer que, posso escrever direto, né? O fato de você usar a base cíclica facilita, certo? Você escrever as coisas a partir de um termo só. A vetorial B. Na direção A1 vai dar o quê, né? Componente 1 de A, componente 2 de B. A1, B2, aliás, desculpa. Componente 2 de A, componente 3 de B. A2, B3, positivo, né? Cíclico. Violou a posição menos. A3, B2. E os outros termos, permutação cíclica. Certo? Mais A3, B1, menos A1, B3. Daí vem aqui 2. Ou seja, eu não preciso fazer determinante, basta um termo desse para fazer. A gente vai ver que isso acontece em várias situações. Basta um termo, você sabe tudo os outros, né? 3 vai para 1, A1, B2, menos A2, B1. Certo? Está tranquilo, né? Calcular essas coisas, certo? Você pode fazer determinante, mas eu tomaria cuidado em usar isso aqui, certo? Isso aqui funciona, né? Você tem vetores tradicionais, mas às vezes você tem um operador diferencial com os componentes, operador Nabla, por exemplo. Então a ordem desse determinante tem que ser muito bem feita, né? Tem fator de escala que aparece, tem vetor que varia, tá certo? Então é complicado. É melhor não usar determinantes, usar o conceito tradicional que a gente acabou de dizer, certo? Bom, vamos ver alguns sistemas de coordenadas que a gente usa, que você já conhece, né? A gente já trabalhando com isso lá no sistema, lá no meio. Na verdade, eu fiz o primeiro esse curso, depois o outro, né? A gente está fazendo o contrário, tá certo? Bom, uma coisa importante é o sistema de coordenadas que a gente usa no curso, né? A gente tem um sistema de coordenadas cartesianas, em que as variáveis, o sistema, as coordenadas são x, y, z, cilíndricas, R, φ, Z. Lembre-se que tem que tomar muito cuidado com a anotação, tá certo? O Jackson usa R para esféricas, tá? A gente vai usar R para cilíndricas, porque ele usa rho para cilíndrica, a gente usa rho para densidade de carga. Então é meio ambígua a anotação dele. Depois a gente tem que tomar. O rho, o problema dele é que tem a densidade de carga no meio, né? Então a gente não usa rho por causa disso, a gente usava, tá certo? E esféricas é o R maiúsculo, tá certo? O nosso R é o maiúsculo. Então o R minúsculo do Jackson significa o nosso R maiúsculo. O rho do Jackson, em geral lá, é o nosso R, tá certo? O sistema mais simples de coordenadas retangulares, coordenadas cartesianas, né? Em que você tem aí o vetor posição, certo? X. Então, usar sempre X, como a gente sempre usa lá no segundo curso também. X é aquele vetor importante que define as coordenadas do espaço. Tem componente X na direção do versor AXY, na direção do versor AYZ,
Então, o vetor posição ele tem uma expressão simples, né, que é essa aqui, né? Certo? Bom, a distância do vetor posição origem dá a distância de um ponto à origem, né? Que é x escalar x raiz quadrada, né? Usando a definição de produto escalar. Então, a magnitude de um vetor, né? A raiz quadrada dele com ele mesmo, né? É importante esse conceito aqui, pessoal. Ele é simples aqui, mas em outras situações ele tem utilidade para fazer as coisas. Então, o que dá realmente isso aqui, né? x2 mais y2 mais y2 elevado ao meio. Eu posso falar mais desse sistema? Bom, é o que eu tenho a falar de cartesiana, né? Certo? O que tem no sistema de coordenadas cartesianas, né? A base é ax, AY, AZ nas direções x, y, z, não é isso? O que esses vetores têm de importante? São todos constantes. Isso é a coisa mais importante para lembrar. Constante quer dizer, não depende de x nem de y nem de z. Certo? Os vetores de cartesiana são independentes das coordenadas. Se você está aqui nesse ponto, bom, nesse ponto o AX é assim, tá? Se eu ver nesse ponto aqui, o AX também é assim. Onde quer que eu vá, o AX está sempre para cá. Ele não muda de direção e sentido. Magnitude unitária, modo de direção e sentido constantes. Tá? Segundo sistema de coordenadas que a gente tem, sistema de coordenadas cilíndricas, né? Tem 3 variáveis aí, certo? Né? A gente vai dizer, é melhor mostrar aqui, mostrar pelo desenho, certo? Isso aqui é suficiente, né? Bom, você tem o vetor posição que vai dar origem até esse ponto. As coordenadas do ponto são S, parâmetro R, variável radial, o azimuth φ e a variável axial Z. O que são essas coisas? Bom, primeiro, projeta X no plano XY, né? Por exemplo, aqui. Você tem essa distância que é esse R aqui. É a distância da projeção à origem. Φ é o ângulo de desvio dessa linha projetada em relação ao x, ao azimuth. Certo? E Z é a altura do ponto, né? Z, isso aqui. Coordenada Z tradicional que está aqui. Então, essas são as definições. R é uma grandeza positiva, certo? R é sempre maior ou igual a zero, que é uma distância. Φ é o azimuth que varia de 0 a 2π, para você cobrir tudo. E Z é ilimitado, né? Pode ser qualquer, tá certo? Então, não sei se você viu lá em método Zumbê, né? Mas em qualquer sistema de coordenada, você define os versores com base no que se chama de superfícies coordenadas. Superfícies coordenadas são, no sistema UVW, né? São aquelas obtidas da condição U constante, tem a superfície SU no caso, né? V constante, tem a segunda superfície coordenada, e W constante tem a terceira, né? Os versores do sistema são aqueles ortogonais dessa superfície aqui. Então, isso aqui é ortogonal a U, primeiro versor, ortogonal a V, ortogonal a W, e para onde apontam os versores? Bom, no sentido de aumento das variáveis. Então, desculpa que são as superfícies coordenadas, você acha os versores, e vão apontar no sentido de crescimento. E se você olhar aqui no nosso sistema de coordenadas, né, observe a ordem cíclica, tá? R, Φ e Z. Então, os versores são a R na ordem cíclica, tá? O segundo é a Φ, o terceiro é a Z. Essa é a sequência cíclica desse sistema. Tá? A R aponta para onde? No sentido de aumento de R, ortogonal à superfície R constante, que é essa aqui, que é um cilindro, certo?
Superfície reconstruída é uma superfície cilíndrica. Tá? Φ constante é esse semiplano aqui, essa folhinha aqui, ó. Φ constante. São todos os pontos que estão nesse semiplano desviados igualmente do eixo X, quando você projetar os pontos no plano. Né? Então, o segundo versor é esse versor aqui, ortogonal a Φ constante, no sentido de crescimento de Φ. O terceiro é ortogonal a Z constante, que é o plano XY paralelo, aponta no sentido de Z. Esses versores obtidos são mutuamente ortogonais, né? Onde você colocar, tá certo? Por exemplo, aqui tem a R, a Φ e a Z. Tá? Observe, né, a coisa importante, se em coordenadas cartesianas os versores são constantes, em cilíndricas já não é o caso. A R varia com as coordenadas. Se eu vario o Φ e venho para cá, por exemplo, o AR agora está para cá, já é outro versor, certo? Não é a mesma coisa. O Aφ está aqui e já aponta para lá. O único que não modifica é o AZ, porque ele é o mesmo. Tá? Então, observe, a R varia com o Φ, a R não varia com o Z, eu posso transladar para cima ou para baixo. A R não varia com a R, eu posso deslocar também nesse sentido, porque ele é o mesmo, ele só muda se eu variar Φ. A Φ é a mesma coisa, translação aqui no sentido de Z não muda, certo? Translação no sentido radial não muda, só muda se eu mudar Φ. Ou seja, em coordenadas cilíndricas, parece a primeira particularidade importante, né? A R é uma função de Φ. Né? A Φ também é uma função de Φ. Certo? A Z não, porque a Z é constante, é o mesmo versor do outro sistema. Bom, e o vetor posição? Como é que eu escrevo em termos de vetores do sistema de coordenadas cilíndricas? Bom, isso é você calcular em termos dos vetores. Só tem duas componentes. Essa aqui, mais essa. R, que é essa magnitude, vezes a R, mais, isso aqui é o que? Z, né? Z a Z. Então, você só tem dois componentes do vetor posição, certo? Se em cartesiana são 3, em cilíndrica são 2. De quem esse vetor aqui depende? Quais são as variáveis que ele depende? Vocês estão vendo aí? R, Z e Φ, que está aqui dentro. Depende de 3 coordenadas. Por isso que é importante lembrar, certo? Não é porque ela não aparece que ela não depende de Φ, não. Depende de R, Φ e Z. Está embutido, certo? Quer calcular a distância do ponto de origem? Bom, calcula x, escalar x primeiro. Vai dar quanto? R2 mais E2. Né? Mas R2 é x2, mas não são 2. Então, x2 mais E2. Então, você tem, então, o módulo de x é raiz quadrada. Né? Certo? E, finalmente, esféricas, né? Mesmo princípio. A gente tem aí um pouquinho de nada aqui. Sequência cíclica, certo? Não vamos esquecer, viu? R é a variável radial esféricas, que é a distância do ponto até a origem. É esse R maiúsculo. Θ é o ângulo polar, certo? Esse ângulo aqui, está aqui nesse cone, né? Que é adimensional. Isso aqui, em espaço geométrico, é metros, né? Isso aqui é adimensional. E φ também é o ângulo azimutal, já que a gente já definiu anteriormente, certo? Eu não sei por que o Adolfo faz esse risco adicional, rapaz. Eu não sei se eu posso... deixa eu ver se eu consigo melhorar essa... para ele não fazer esse negócio. Verdade. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa fazer aqui. Não. Ele fica fazendo esse rabisco adicional que atrapalha tudo aqui. Tem como fazer isso, né?
Talvez se eu diminuir a espessura do traço. Pode ser, né? Deixa eu ver aqui. Pode ser que melhore. Mais ou menos. Bom, cadê menor? Bom, então R é a distância, né? Θ molecular, φ é o ângulo azimutal. E mais uma vez, superfícies coordenadas, né? R constante, superfície esférica. O AR, a ponta do sentido de aumento da variável, é ortogonal a calota aqui, nesse caso aqui, essa calota esférica. Está mostrando a calota só. Θ constante é a segunda superfície coordenada, que é uma superfície cônica, né? Certo? Todos os pontos aqui estão desviados igualmente de θ do eixo Z. Né? A θ é ortogonal. Finalmente, a φ constante é o mesmo semiplano de cilindros, certo? Está aqui. Né? E a φ é ortogonal no sentido de aumento de φ. Tá? Observe que esses vetores são mutuamente ortogonais. Produto vetorial de 2 na sequência dá o terceiro sempre. Ó. A R vetorial θ dá a φ. A θ vetorial φ dá R, a φ vetorial R dá θ. O que mais? Quem é o vetor posição em esféricas? Sua magnitude é R. Né? Quem é o vetor? A R. Tá? De que variáveis depende, de que coordenada depende X? Tem que depender dos das três. Tem que ser 3, não pode ser mais ou menos 3. R está de φ. Então quer dizer que a R depende de φ, né? É isso? Vamos ver? Eu vou variar θ aqui, tá certo? Eu venho para cá, por exemplo. Aqui, quem é a R agora? É aqui, ó. Vou variar com θ. Certo? Aqui, por exemplo, a R é para cima. Né? Se eu vier para cá, eu variar φ, a R agora está para cá, certo? Né? Tá assim, né? Tá bom? Então, o AR depende de θ e φ. Mesma coisa para o θ. Né? Se eu variar, o θ aqui faz isso, ó, 90 graus, certo? Aqui ele está para baixo, né? Varia com θ. E se eu vier para lá, aqui está o θ. Possivelmente de θ. A θ também depende de θ e φ. Isso é importante, né? E finalmente, o Aφ depende de quem? Bom, o Aφ só depende dele mesmo, do φ, sabe? Porque o Aφ, ele aqui vale isso, ele aqui vale isso, é sempre a mesma coisa, sabe? Não tem mudança nenhuma, né? Ele sempre vale a mesma coisa. E faz assim, ó. Se você sair do φ, variar o φ aí, vai variar, sabe? Mas não vai variar com θ, fica parado. A paralela é mesmo, não muda a direção sensitiva, sabe? Bom, e para a gente concluir aqui, tá certo? Essa primeira aula, né? Nós temos aí agora transformações entre sistemas de coordenadas, é importante para a gente poder, às vezes precisa mudar de sistema, né? Então, por exemplo, suponha que você esteja no sistema de coordenadas cartesianas, né? Suponha que você tenha A decomposto nesse sistema, né? Sabe as componentes, então você conhece o A, conhece as componentes. Suponha que você precisa mudar para a cilíndrica, né? Então você quer escrever agora A dessa forma, né? Então é fácil, né? O que por definição seria a componente radial do A? O produto escalar dele, que é conhecido aqui, ó, com um versorzinho AR. Quem é a segunda componente? O produto escalar disso, que é conhecido com a φ, e assim por diante, né? Então, se você for calcular, por exemplo, né, a R, né, vai dar AX mais a Y mais a Z escalar na R, né? Você tem esse produto escalar aqui para calcular, isso aqui dá 0. Esses são ortogonais, né? Porque são pertencentes à segunda base. Então você precisa disso aqui, né? AX com a R, a Y com a R, mesma coisa para a φ, certo? Componente a φ, né? X a φ, a Y a φ, a Z com a φ dá 0. E a Z, a X com a Z dá 0,
a y com a z dá 0 e a z com a z dá 1. Ou seja, é a mesma coisa nos dois sistemas, né? Não muda. Tudo que eu preciso é só calcular esses produtos escalares e a gente pode fazer isso com base nessa figurinha. Dado o φ do espaço, observe que o problema qual é, tá? Eu tenho A é uma função das coordenadas x, y, z, tá? Eu não estou nem botando isso aqui, né? Quer dizer que tem uma componente x que depende de x, y, z. A x. Componente y. Componente z. Ou seja, dado um vetor lá, quer dizer, eu sei em que ponto do espaço eu estou, eu sei os valores x, y, z, eu sei as componentes, sei tudo, né? Se eu sei x, y, z, eu também sei r, φ e z, tá certo? Os valores das coordenadas, né? Certo? Então, deixa eu fazer aqui rapidinho, só para a gente entender bem. Uma coisa é mudar vetor, outra coisa é transformar a coordenada. Eu tenho aqui as componentes, né? Ora, r está aqui, certo? Bom, R2 é x2 mais y2, né? CXY, CR, certo? Por essa relação aqui. Se eu sei XY, eu sei também φ. Mas como é que eu calculo o φ? Bom, a componente de x é quem? R cosseno φ. Componente y é R seno de φ. Ou seja, dado x, y, z, eu calculo R lá nessa relação aqui. Calculo o cosseno de φ, que é x sobre r, que eu calculei R já, né? Sei quem é x sobre r. Calculo seno de φ, que é YR sobre R. Eu com isso, univocamente, eu sei o valor de φ, tá? Se eu souber só uma... Se eu calcular só o cosseno de φ, não é suficiente para saber quem é φ. Se eu calcular só seno de φ, não é suficiente, tem que saber os dois. Você sabe em que quadrante você está. E um vai ter um sinal dizendo, está aqui nesse quadrante, certo? É importante isso aí. Bom, então observe, 6xyz, não sei. Se o vetor na base xyz. Então, automaticamente eu calculo R, φ e z. Z já sei quem é, e R, φ eu calculo dessas relações. Calculei. Agora é transformar o vetor, certo? Bom, então, a gente estava fazendo essa álgebra agora há pouco, né? Então, transformar o vetor é ver, bom, qual é a conexão entre esses produtos escalares aqui que apareceram, né? Então, eu estou num ponto de espaço em que a coordenada é conhecida, vale φ, eu calculei dessas relações aí, certo? Então, dado φ, aqui é a disposição relativa dos versores. Se vocês observarem, o que acontece aqui é a mudança de base de cartesiano para cilíndricos é você pegar a sua base, Z está saindo 4, tá? Fazer uma rotação de φ radianos, né? No sentido anti-horário, tá certo? Se eu estou olhando assim, né? Então, eu obtenho uma nova, os dois vetores novos de base, que são, tem a R e a φ. No fundo, é isso que ele está fazendo. O meu vetor de posição está parado lá, peguei minha base, era a x, y, z, e mudei ela, essa fiz uma rotação. É isso que aconteceu. Então, essa transformação que ele está fazendo é simplesmente uma rotação de um par de vetores. Né? Certo? Só para entender o que é essa transformação. Bom, a x que ela é quem? Cosseno de φ. A φ escalar y é quem? Mesmo ângulo, cosseno de φ. A y escalar r dá quanto? Bom, cosseno desse ângulo. Cosseno de φ. A φ escalar x dá quanto? Cosseno de π sobre 2 mais φ. Dá menos seno de φ. Certo? Então, com isso, a gente tem esses produtos, essas relações que a gente precisava, né? Precisa de 4 produtos escalares, que deu cosseno, né? A y com a r deu seno. Aqui deu a x com a φ deu menos seno. E a y com a φ deu cosseno. Basta a gente olhar aqui, certo? A y com a φ dá, esse aqui é φ, né? Cosseno de φ. A φ com a x dá π sobre 2 mais φ, dá menos seno. Por isso que apareceu esse menos seno aqui. E, então, no fundo, né, você tem aí esse resultado, a f e a z,
expresso em termos do que é conhecido. Tudo aqui é conhecido lá direito, tá? O ângulo φ é conhecido porque eu sei o ponto do espaço. E as componentes são conhecidas. Isso é uma transformação linear, né? Certo? Transformação, essa rotação de base, certo? Que o vetor está parado, é uma transformação linear. Que transformação é essa, né? Eu escrevo a R, a φ, a z como sendo um vetor coluna. Chamo isso aqui de A no sistema R, φ, z. Escrevo A também no sistema x, y, z como sendo um vetor coluna. Então eu tenho o quê, né? O vetor coluna no sistema R, φ, z é uma matriz que depende de φ, chamada de T de φ, vezes A no sistema em cartesiano, ou seja, é isso que a gente obtém. A em cilíndricas, esse tiozinho para dizer que é a representação do vetor matricial. Mas eu tenho que dizer em que base. Se eu não disser em que base, eu não sei o que quer dizer as componentes, né? Isso aqui é T de φ, uma matriz 3x3, transformação A no sistema x, y, z. Certo? Quem é T de φ? Bom, está aqui, ó. Primeira linha, cosseno, seno, zero a z, né? Mais zero a z aqui, certo? Menos seno, cosseno, mais zero a z. E aqui vai ser 0 a x mais 0 a y mais 1 a z. 0, 0, 1. Dessa matrizinha aqui, tá certo? T de φ. Né? Transformação linear. O que essa matriz tem de interessante? Determinante dela vale quanto? Cosseno ao quadrado, mais 0, mais 0, menos 0, menos 0, mais seno ao quadrado. Dá 1. Essa matriz é unitária. Certo? A inversa dela é igual à transposta. Tem essa propriedade. Tem determinante unitário. Toda matriz de transformação de rotação e translação também, certo? Preserva o tamanho do vetor. O vetor está parado, você pegou e rodou a base. O vetor é o mesmo, não mudou nada. Certo? Se você trabalhar um pouquinho a álgebra, vai ver que essa matriz tem que ser unitária. O tamanho do vetor no novo sistema não ser modificado. Se ela não fosse unitária, se o determinante não fosse 1, implicaria que o vetor mudaria de tamanho. Isso não pode acontecer fisicamente. Certo? Isso vocês podem provar, não sei se tem na lista, você dê uma buscada para ver como é que mostra isso, certo? Ou seja, essa é a forma de transformar, e com isso fica fácil, né, eu voltar, né? O problema inverso é fácil, né? É a matriz inversa, certo? Se eu sei isso aqui, eu calculo, eu aplicando a inversa em ambos os membros, calculo, dado isso, eu tenho isso aqui, né? T a menos 1, que é a transposta, tá certo? Vou botar direto aqui. T a menos 1 é a transposta, porque essa matriz tem essa propriedade. Tá? Se nós formos fazer a mesma coisa de cilíndricas para esféricas, eu deixo para vocês fazerem essa conta, tá? É por isso que vocês são da pós, né? Vocês podem fazer as contas sozinhos, tá certo? A gente mostra aqui um vetor no sistema de coordenadas esféricas pode ser escrito como sendo uma matriz S de θ vezes ele em cilíndricas, e com S sendo também unitária, né? Determinante de S igual a 1. Desculpa. E a inversa é igual a transposta, porque é a mesma coisa, certo? É a transposta, né? Vamos ver aqui mais ou menos qual é a transformação que existe, né? A transformação que existe é essa aqui, ó. Cilíndricas, aqui está o versor AR e o versor AZ, tá? O Aφ está para dentro, tá certo? AR vetor Aφ da AZ, num determinado ponto qualquer, né? E para um dado ângulo θ do ponto do espaço, né, eu estou numa circunferência, tá certo? Uma esfera, no caso, né? Eu estou numa circunferência da esfera, né? E o que nós temos aí? Eu produzo um desvio de θ, eu produzo quem?
o AR, né? E o ateta que está aqui, ó. Terminando com a porta nessa diferença, certo? Ateta. Então, é um tipo de rotação com relação ao eixo azimutal, em que você pegou a ZAR, rodou de teta e mudou a base, tá certo? Manteve a FIT, tem dois novos vetores, AR e a teta FIT. Antes era AR e AZ, só que ele não está na ordem cíclica, mas é só para você entender a rotação correta, certo? É isso que a gente fez. É parecida a matriz, certo? E você tem a matriz S, né? Que é essa matriz. Faça a continha, certo? Aqui mostra a questão da unitariedade. Deixa eu mostrar aqui. Que se mostra isso aqui. A matriz tem essa propriedade, pode verificar, né? 0, 0 por seno ao quadrado, 0, 0 mais seno ao quadrado. Então, essa matriz também tem essa propriedade, né? Então, você para transformar de cilindro para esfera é uma transformação linear, né? Com a matriz S, agora depende só de θ, certo? E aí você pode fazer, agora, indo de... deixa eu passar aqui, vocês podem ver lá, certo? Se você quiser passar de cartesianas para esféricas, o que eu faço? Transformo para cilíndricas, de cilíndricas para esféricas, então tem agora de cartesiana para esférica direto. Quer fazer a inversa? Bom, então vamos fazer a XYZ. Primeiro aplico quem? S é menos 1, né? S primeiro e T depois. Então é T transposta, no caso, né? Que é a inversa. S transposta a R θ. Que é T é menos 1, S é menos 1. Tá? Você tem a transformação inversa, certo? Bom. Só uma observação final aqui. Bom, com isso a gente termina essa parte, né? A gente tinha programado, certo? Essa parte de auditoria. Agora, a partir daí, o que nós temos depois? Né? Façam a lista, certo? Façam as passagens, né? A gente vai começar a falar em integração, né? Integração espaço-dimensional. Primeiro, depois derivada. É o contrário de cálculo tradicional, né? Porque no espaço-dimensional você vai falar em operadores e precisa fazer fluxo, tela de volume, tá certo? Daí, para poder definir divergência rotacional, depende dessas quantidades que são integrações, tá? Que é o que a gente vai fazer a partir da próxima aula. Tá? Alguma questão, alguma pergunta? As listas podem ser pegadas de participação aqui bem ou... A lista já está lá. Espero que quanto que você pegue hoje, depende do que tem que fazer. Certo? Já está disponível no site. Como está a lista do período passado? Não, pode pegar, pode passar na minha sala. Não, você está falando de fundamentos, né?